O nosso último post foi sobre desgaste. Foi algo que eu confesso que tive uma dificuldade. Realmente eu tive uma dificuldade em desenvolver sobre isso. Eu observei e a partir disso eu comecei a escrever. Quando eu comecei a fazer os rascunhos e rabiscar algumas coisas ali, eu comecei a perceber que era algo muito mais profundo do que eu estava abordando ali. Não é só um tema, mas era uma coisa que acontece, que poderia acontecer com todos nós. Era algo bem mais profundo. Se você não leu o post, você pode acompanhar. Tem um link por aqui e você pode acompanhar. Você pode ler agora, depois voltar para cá, ou você pode ler no final. Enfim, e aí você me diz aí o que você achou, porque foi algo profundo assim. Eu não queria me alongar, embora tenha me alongado, eu não queria que ficasse tão longo assim, porque rolou uma coisa de tipo, cara, como é que eu vou concluir isso aqui? Isso é muito grande, isso vai muito além do que eu estou falando aqui. Então foi bem assim, eu busquei algo e comecei a falar sobre isso de uma forma que eu fui me surpreendendo com cada coisa que eu descobri sobre esse desgaste. Eu descobri que não era uma coisa simplesmente... Eu não estou aqui tentando me fazer de especialista do tema, mas eu descobri que é uma coisa recorrente e que é uma coisa muito comum entre todos nós. Todos nós um dia nos sentimos cansados, mas vai muito mais além disso. Muito mais além. Então, eu estava conversando com alguém esses dias, a gente estava trocando ideia e rolou esse pensamento de tipo, cara, o mundo de hoje não é o mundo de 5 anos atrás. A internet hoje não é a mesma coisa que a gente tinha 5 anos atrás. E o avanço é muito mais acelerado do que de um pouco tempo atrás. E com isso, a correria aumentou. Com isso, esse desgaste das pessoas, problemas relacionados ao nosso interior aumentaram. Não sei se você conseguiu perceber, as pessoas, elas estão muito mais desesperadas, elas estão muito mais emotivas, elas estão muito mais suscetíveis à negatividade e a receber qualquer tipo de conteúdo, sabe? Receber qualquer tipo de conteúdo que vier. Então, pensando nisso, eu comecei a escrever. E eu comecei a desenvolver esse pensamento, porque eu vi muitos alunos de faculdade, principalmente universitários, mas isso acontece também com outras pessoas, no seu trabalho, até pessoas que ficam mesmo em casa, que cuidam de casa e que ficam, enfim. Mas isso acontece muito com universitários. Eu vi gente tendo que tomar remédio tarja preta, não tendo por obrigação, mas recorrendo a isso como uma forma de, entre aspas, sobreviver à semana de prova. Eu percebi isso. Quando eu vi, eu falei, cara, é um contexto que vai muito mais além do que essa correria. É uma coisa muito mais interna. É estar muito mais do que cansado, do que estar apenas cansado da vida e cansado mentalmente. E isso tem acontecido com muito mais frequência. A gente tem visto isso. Eu não sei se você já viu, mas se você procurar, com certeza algum conhecido seu já tomou algum tipo de remédio, já recorreu a alguma outra coisa para tentar aliviar essa pressão interna. Sabe, hoje eu acordei triste. Aí ela chega à conclusão de que ela tem depressão. Eu não tenho nada contra se você toma medicação ou se você conhece alguém que toma medicação, que faz um tratamento com remédio, um tratamento para depressão. Não tenho nada contra. Eu estou falando de gente que está buscando isso voluntariamente e na maioria das vezes sem precisar. Isso gera uma dependência. A pessoa cria uma expectativa que aquele remédio vai mantê-la acordada, que aquele remédio vai garantir que ela se sustente para que ela faça uma prova, para que ela cumpra uma meta de trabalho, para que ela faça uma entrega, para que ela consiga. E quando ela vai ver, ela está buscando isso simplesmente para dormir ou para acordar ou para poder fazer atividades normais.
Isso gera uma dependência. Por quê? Porque é muito comum a gente ver pessoas com essa sensação de vazio estampada no rosto. Eu disse ver porque a gente vê realmente a sensação de vazio estampada na cara. E se você perguntar se está tudo bem, na maioria das vezes ela vai falar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. A maioria das pessoas, como eu um dia já cheguei assim e senti isso, a maioria das pessoas tem essa sensação de vazio e buscam algo mais da vida, criam uma expectativa, mas infelizmente devido a essa correria, devido a esse jogo, que é essa coisa de trabalho, faculdade, estágio e não sei o que, você vai jogando e você tem que acordar cedo e dorme tarde fazendo trabalho, às vezes não dorme, às vezes vira dias, semanas. Você chega a uma conclusão. Sabe? Você para e pensa, meu Deus, será que a vida é só isso? Será que é só isso? E você começa a desacreditar de sonhos, você começa a desacreditar de metas, de situações. Você começa a desacreditar de coisas que para você tinham valor. Você começa a desanimar. Desanimar. Por quê? Por que esse desânimo? Tem algo mais aí. Tem algo mais aí. Que eu chamo de a maior batalha que a gente pode viver e que a gente vive todos os dias, em todos os momentos. Que é uma batalha entre o mundo externo e o mundo interno. Entre tudo que está à nossa volta e tudo que tem dentro de nós. Essa batalha é a maior batalha de todos os tempos, que nós vivemos assim que abrimos os olhos. Tudo que você vê, seja, não sei, seja o seu celular, seja a sua própria roupa, foi criado por alguém e isso é resultado de um pensamento. É o resultado do que alguém tinha na cabeça e tinha dentro de si. Sabe? O seu celular, desde que o ser humano inventou a primeira roda, isso se tornou real, sabe? Ou inventou a primeira coisa que o ajudaria em alguma coisa, a construir algo, enfim, eu não sei. Mas ele tirou da cabeça devido a uma necessidade e concretizou isso. E aí, o que tem acontecido é o efeito reverso. O que tem acontecido é o efeito reverso. Quando o mundo externo interfere no mundo interno. O mundo interno interfere no mundo externo quando nós acreditamos numa realidade, embora nós não estejamos vivendo ela, certo? Então, nós vamos fazê-la real. Então, a gente corre atrás, a gente faz a nossa vida, enfim, a gente corre atrás de algo que a gente acredita que quer pra gente até aquilo se tornar real, certo? Quando o mundo externo interfere dentro de você, é completamente ao contrário e é bem pior. É bem pior. Porque aí passa a valer alguns mitos que a gente ouve. Que o ser humano é produto do meio, sabe? Como eu até falei no episódio 0, que você é o que você come, eu acredito que o ser humano só é produto do meio se ele quiser. Ele é produto do meio que ele quiser. Ele é produto daquilo que ele se alimenta. E se você começa a permitir que essas batalhas contra as circunstâncias, o que está ao seu redor, vençam a sua realidade, aquilo que você tem dentro de si, você começa a se tornar produto daquele meio, produto daquela realidade. E quando o mundo externo começa a vencer, é ele que dita as regras. E aí o negócio fica complicado. É ele que dita as regras e você acaba abrindo mão de uma série de coisas na sua própria vida. Eu não estou dizendo que você vai viver numa bolha. Não estou dizendo que a gente tem que viver numa bolha. A gente vive e as coisas acontecem. Os problemas acontecem. A gente começa a desenvolver novas habilidades. A gente conhece gente nova. A gente busca isso e até na internet isso é mais intenso. Mas quando nós passamos a perder
o direito de escolher, o direito de controle, a coisa fica pesada. A coisa fica pesada. Por quê? Porque o mundo hoje tende ao negativo. Ele se inclina para o negativo mais do que para o positivo. É muito mais fácil você ver pessoas ou situações negativas do que positivas. Então, se você permite que essa batalha seja perdida, você deixa o mundo externo definir o que você sente, você perde essa batalha, e aí a chance de você ficar prejudicado pelas regras do que está ao seu redor é muito grande. É muito grande. Esses dias eu ouvi um negócio. Eu vi um negócio que tipo o cara falou assim: sabe como é que prende um elefante? É muito fácil prender um elefante. É só quando ele for filhote, você amarra o pezinho dele no poste e ele nunca mais vai sair de lá. Quando ele for mais velho, ele vai estar acostumado a amarrar o pé dele no poste. Aquilo virou verdade para ele. Só que ele é muito mais forte do que aquele poste. Ele é muito mais forte do que aquilo. Só que ele não vai sair de lá porque aquilo virou verdade para ele desde criança ou de filhote. Então, a gente tem que entender essas realidades, sabe? Às vezes a gente acredita em coisas que foram impostas pelo nosso dia a dia. A gente sofre às vezes por coisas que são impostas pelo nosso dia a dia. Como eu disse, tem gente que está sofrendo por conta de semana de prova. É tenso, é difícil, você tem que se esforçar, mas isso não é o fim do mundo. Se você não passar, não é o fim do mundo. E se você passar, você não é melhor do que ninguém, sabe? Eu acho que às vezes a gente nem pensa, nem para pensar sobre essas coisas. A gente não para pensar nisso. A gente simplesmente vive de acordo com essas regras. E aí a gente deixa de ser causa para ser consequência. A partir do momento que você nasceu e você teve um mínimo de entendimento, você foi crescendo, você ganhou o direito de interferir na sua própria realidade, o direito de escolha e de interferir na sua realidade da maneira que você quiser. Consequentemente, isso vai interferir na realidade de outras pessoas, da sua família ou de quem estiver perto de você, correto? E também, quando isso é um pouco limitado para você, você acaba indo na onda, ou enfim, você acaba sendo influenciado pelas decisões de outras pessoas. O problema é que nós meio que fomos criados desse jeito e nós tendemos a não discutir e não querer interferir. A gente quer se adequar, se encaixar num movimento, em alguma coisa. E esse é o momento em que, mesmo sem querer, um exemplo simples, você entrega o direito de escolha para não sei lá quem, mas para aquilo que está ao seu redor, independente da situação. Você entrega aquilo ali. E o que acontece é que aquilo ali, se tiver poder sobre você, se tiver interferência, se você tiver aberto a isso, aquilo ali pode te dominar de uma forma que vai te prejudicar. Exemplo está aí, novamente, a galera sofrendo por semana de prova, sofrendo por meta, sofrendo por um monte de coisa. Então, por que eu estou dando essa volta inteira? Para falar de um desgaste. É para você entender que, além de ser um desgaste interno que as pessoas estão sofrendo hoje em dia, ele não é momentâneo. Ele não é daqueles que dá e passa, sabe? Não é. Não é apenas uma sensação de cansaço. E não vai passar com remédio. Não vai passar com remédio. Porque eu vejo a galera mais transtornada ainda depois que toma remédio. E mais uma vez aqui, eu não tenho nada contra, eu não estou falando de você, se você faz algum tipo de tratamento, eu não estou falando disso. Eu estou falando de gente que recorre a isso como escape, sabe? E a gente tem visto a galera recorrer a isso muito. Então, eu penso que o que ocupa a sua mente com mais frequência pode te dominar. E se você estiver aberto, com a mente aberta, suscetível, vulnerável a todas as circunstâncias e tudo aquilo que pode te dominar, você acaba virando refém.
Você acaba virando refém e não parceiro. Você acaba virando um escravo daquilo. E eu estou falando muito sério porque você acaba virando uma pessoa insegura, sensível, desequilibrada. Você se torna isso porque você coloca em primeiro lugar aquilo que te domina. Aquilo que te domina, como eu disse, seja a semana de prova, meta de trabalho, seja um problema em casa. Se você deixar isso te dominar, se você deixar isso entrar na sua cabeça e vencer essa batalha, você vai virar escravo disso. E você nunca vai conseguir pensar em outra coisa a não ser isso. E esse problema pode acabar com você. Por quê? Nós vemos aí, recentemente, notícias de pessoas que aparentemente tinham tudo, mas acabaram se matando. E nós vemos frequentemente artistas, cantores, atores. A gente vê também alunos, trabalhadores, pessoas que não aguentaram essa pressão, pessoas que perderam essa batalha para os problemas ao redor, pessoas que foram reféns e se tornaram completamente vulneráveis de tudo aquilo que cercaram elas. Então, eu penso, de que adianta você, eu, qualquer pessoa, pensa comigo, de que adianta colocar em prioridade uma faculdade, carreira, status, trabalho, seja até um relacionamento que não te faz bem? De que adianta você colocar isso como prioridade se você não tiver sanidade, o mínimo de sanidade para poder desfrutar disso? Recentemente eu ouvi de um caso de uma menina que se jogou do 12º andar de uma faculdade aqui no Rio. E aí eu pergunto, de que adiantou todo o esforço que ela teve na faculdade, todo o período que ela passou, todo o estudo dela, todo o esforço nas madrugadas, estudando e fazendo o que tinha que ser feito, e aulas e noite de sono perdida, de que adiantou tudo isso? E eu não estou dizendo que ela foi fraca em ter cometido suicídio. Eu estou dizendo que ela colocou aquilo em primeiro lugar e por não estar conseguindo aguentar a pressão, nem aquilo ela teve. E aí eu penso, de que adianta ostentar um diploma ou almejar um diploma? E aí eu penso, de que adianta ostentar um diploma ou almejar um diploma se as pessoas não estão conseguindo sobreviver diante disso? Eu não estou falando de crise financeira, não. Eu estou falando de uma crise espiritual, uma crise da alma. As pessoas não estão conseguindo sobreviver a isso. Sobreviver. Trazendo para o lado de um relacionamento talvez abusivo, de que adianta você amar ou acreditar que a outra pessoa te ama se ela só faz mal para você ou até agride, ou até, enfim. De que adianta você acreditar e viver e priorizar aquilo e deixar que aquilo te domine, viver em função daquilo, viver em função de algo que pode até te matar? De que adianta? Eu penso que nada pode custar a nossa paz. Nada, absolutamente nada. O mundo inteiro pode estar explodindo. Você tem que estar em paz. Porque o mundo inteiro não é prioridade. A prioridade é a sua paz. É a sua paz. Eu queria que você fizesse agora, se você tiver a oportunidade, se você quiser também, eu queria que você listasse suas prioridades. Pega aí, abre o bloco de notas ou escreve num papel. Se você gosta de escrever, eu não sei. Lista as suas prioridades. Lista o que está em primeiro lugar na sua mente. Primeiro lugar, o que vem assim na sua cabeça constantemente. Não é o que você acredita ser o primeiro lugar, não. É aquilo que é. Porque o que você vive em função é o que está em primeiro lugar na sua vida. São as suas prioridades, sim. Prioridade não é aquilo que você acredita, mas sim aquilo que você pratica. Então, lista aí, coloca aí, faz aí, o quanto que for, faz 10. Você vai enxergar, a partir disso, para onde você está indo. Essa é uma solução. Você parar agora e ver para onde você está indo. Analisar qual caminho você está tomando. Sabe? Você precisa ter clareza das coisas. Eu preciso ter clareza das coisas. Cada vez mais eu preciso ter clareza. Nós precisamos estar, no mínimo, conscientes, nesse momento, vivos,
para aqui, para o agora. Se você está me ouvindo indo para o trabalho, ou indo para a faculdade, ou antes de dormir, não sei, você precisa estar vivo para o agora. Você precisa estar de olhos abertos para o agora. Você não pode abraçar o mundo mais do que você consegue, ainda que as pessoas te cobrem fazer aquilo. Se isso for te prejudicar interiormente, você tem que sinalizar. Você tem que perceber isso. Você tem que perceber. Porque não é errado abrir mão de algo que custa a sua paz. Eu não estou dizendo que de algo que vai te preocupar no momento. Algo que te tire a paz. Algo que te deixe mal, que te prejudique interiormente. Porque muitas pessoas hoje são como zumbis, vivem com a alma nesse desgaste. Vivem com a alma desgastada, arrastada. Não é o corpo, não é a sua mente, é a alma. Elas estão inteiramente desanimadas da vida e se arrastando, vivem se arrastando para o dia a dia. E uma hora, se elas não despertarem, elas têm forte tendência a se tornarem reféns desses problemas, se já não são. Eu vi uma frase do Tony Robbins: sucesso sem felicidade é fracasso. Isso é muito verdade. Como eu falei, de que adianta, né, você conquistar tudo e você chegar no final, sabe? Você chegar num momento que você não aguenta. Você projetar algo para si, você colocar aquilo em prioridade. Você colocar riqueza em prioridade, você colocar qualquer outra coisa em prioridade e não a sua paz. Eu vou finalizar aqui hoje, mas eu queria que você deixasse um comentário e me dissesse se no mínimo isso te ajudou um pouco a enxergar alguma coisa. Eu não quero... Aí as suas prioridades são particulares, mas eu queria que você dissesse se isso te ajudou a enxergar além. Eu queria que você comentasse ou no post do Instagram, ou comenta aqui mesmo, se isso te ajudou a enxergar algo que você não estava enxergando. E de alguma forma, eu me sinto grato por você estar ouvindo até aqui. E se você tem alguém, conhece alguém que está passando por esse problema e não consegue abordar essa pessoa, você não consegue falar com ela, você sabe que ela está ali sofrendo e ela não enxerga isso, manda o post, manda o podcast, manda esse link para ela, pede para ela ouvir. Se ela tiver paciência de me ouvir, eu acredito que isso pode ajudá-la. Tá bom? Eu agradeço por você ter ouvido até aqui e até a próxima. Valeu?